Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Helena, sou assistente do GRHS, lá da CED, e estou aqui falando em nome da nossa chefe, Graziele Andreola, e estou acompanhada hoje aqui pela Gorete, que é a nossa colega e que auxiliou no desenvolvimento do material para esse curso Gestão em Foco para os diretores. Eu queria começar falando para vocês um pouquinho da história desse material. Em 2012, nós fizemos um GTR que tinha o nome Gestão Escolar. E nesse GTR, lá no RH, várias pessoas participaram e nós fizemos um trabalho falando sobre a gestão escolar. E a gente, assim, percebeu que muitas das dificuldades que nós tínhamos dentro do RH era por conta do desconhecimento do gestor escolar, desconhecimento técnico. Naquela época, nos nossos trabalhos, a gente já falou bastante sobre a necessidade de que houvesse um treinamento para os diretores escolares, para os gestores. Isso não foi passado adiante e, para nossa grata surpresa, o ano passado, nós fomos acionados aqui pela DPTE para desenvolver exatamente o assunto RH para esse curso Gestão em Foco. Então, nós já tínhamos sentido essa necessidade e a gente ficou bem feliz de poder fazer esse trabalho, então. Bom, como que esse material ele foi desenvolvido? Ali no RH, nós temos a divisão de todos os assuntos, ela ocorre em 8 coordenações. Os assuntos, vamos dizer, atendidos por essas coordenações são ordem de serviço, prestação de serviço, disponibilidade de pessoas para fora da secretaria, permutas, esses assuntos eles estão na coordenação de movimentação. Depois nós temos a coordenação da contratação temporária, que cuida do PSS, do processo seletivo, editais. Temos também uma coordenação que cuida de promoção, progressão, concurso, e a entrada do profissional na Secretaria de Educação. Numa outra coordenação, nós estamos a concessão dos benefícios, entre eles a aposentadoria, temos também a folha de pagamento, distribuição de aulas, suprimento, o tratamento para o porte, né? O porte ele não é algo que o RH defina, mas nós fazemos a inserção desses dados no sistema. Temos também uma outra coordenação que cuida de liberação para mestrado, com base nas critérios e regras e editais do DPTE, acúmulo de cargo. Então, todos esses assuntos, embora distribuídos em 8 unidades ali, eles foram juntados e subdivididos em 4 unidades para fazer o material da Gestão em Foco. Hoje nós vamos tratar, fizemos então, desenvolvemos todo o material e fizemos alguns questionamentos que foram aplicados para o primeiro grupo, segundo grupo e agora para esse terceiro grupo. Bem, qual que é o objetivo então do papel do diretor, qual é o objetivo desse material nosso? Então, primeiramente, nós vamos tratar exatamente do papel do diretor escolar na gestão de pessoas, RH na escola. O objetivo do material é auxiliar o gestor escolar na gestão do potencial humano que ele tem. Ele tem lá todas as pessoas. Então, conhecendo a legislação, ele consegue aplicar melhor as orientações e extrair o que o profissional tem de melhor, tem de bom, pode orientá-lo e fazer com que a unidade dele seja uma unidade de sucesso. Então, esse é o objetivo, é trazer as informações para o gestor para que ele possa, usando-as, melhorar a gestão na sua unidade, na sua escola. O módulo, como eu falei para vocês, ele foi organizado em 4 unidades. Na primeira unidade, nós vamos tratar do ingresso, tratamos, né, do ingresso, avaliação de servidores e algumas outras orientações gerais. Na unidade 2, foi tratado o suprimento escolar, o registro de dados e distribuição de aulas e de funções. Aqui nessa unidade 2, gente, nós temos uma novidade. A gente falou em suprimento escolar. E todo o material, quando foi desenvolvido no ano passado, ele foi desenvolvido com base no sistema de suprimento, que é o Sistema de Administração da Educação, que é o sistema SAI. Para este ano, o sistema SAI ele é um sistema bastante antigo,
de uma certa maneira, ele é um sistema, assim, um tanto engessado, ele não tem a mobilidade de uma planilha Excel, por exemplo, né? Ele seria mais assim, um documento de Word, e a gente queria uma mobilidade de planilha Excel. Então, nós acionamos para o ano passado para desenvolver um sistema de suprimento e até de gerenciamento de pessoal que para o gestor escolar ele pudesse ser usado de maneira mais viva. E aí foi encomendado para a Celepar o RH CED. E esse sistema, ele está praticamente pronto, vocês já têm conhecimento, porque as escolas já estão usando, então vocês, tutores, devem também participar dessa atividade que as escolas estão desenvolvendo. E então, o material nosso aqui, que os gestores vão estudar, né, eles provavelmente vão fazer perguntas do SAI, que é onde o suprimento é feito até agora. Ainda está sendo feito em alguns momentos. Mas esse sistema SAI, ele não vai mais estar disponível para o suprimento. Então, nós estamos com um probleminha na questão do material, porque o que vocês têm e o que o gestor vai estudar é o sistema SAI, e, na verdade, a partir de 22 de setembro, os suprimentos serão feitos, a partir de agora, eu acho que agora, nós estamos em plena atuação no RHCED, em plena mudança. Então, por isso que o conteúdo do RHCED, a forma de utilizar, ele não consta no material de vocês, que esse aqui era um material já pronto, o material dos gestores. Mas, para auxiliá-los, nós colocamos 2 links. O primeiro link ali, esse primeiro link, Gorete, é o link da primeira webconferência que teve sobre o RHCED. Que explicou sobre o RHCED. Né? Exato. Então, nesse primeiro link que vocês têm na tela, ele é como se faz o suprimento no RHCED. Então, vamos dizer assim, a metodologia é a mesma, o sistema mudou. Então, por RG, entra lá, faz o suprimento, tudo normal, só que é um sistema diferente. Então, é muito importante que eles acessem a esse link também, né? Porque eu acho que ali tem bastante coisa importante, é um sistema extremamente fácil de operacionalizar, que vai ajudar os gestores e vocês. E o segundo link, ele foi de uma webconferência agora da segunda-feira agora, que é porque no primeiro foi a orientação sobre suprimento e cancelamento do professor, por exemplo, do efetivo. Então, o professor efetivo, no começo do ano, ele assume as aulas, e então, como deveria ser feito o suprimento neste momento. E esse segundo link é para as substituições. Então, é o suprimento e cancelamento de substituições. Então, eu acho que é bem importante esse material ser visto. Na unidade 3, o conteúdo é o controle de frequência e pagamento. E unidade 4, movimentação e benefícios. Muito bem. Da unidade 1, quais são os objetivos da unidade 1? Então, são identificar as diferentes formas de ingresso dos profissionais na rede estadual de ensino e as especificidades das diversas carreiras dos profissionais da educação. Então, quais são as carreiras? Nós temos o professor e nós temos os agentes educacionais, 1 e 2. Essas são as carreiras básicas, né, da Secretaria de Educação. Nós temos outros profissionais que trabalham também. Por exemplo, nós temos o CLAD, que nós temos 400 e poucas pessoas apenas. É um profissional que era contratado para as atividades de limpeza, e já foi um número bem maior, agora isso está em extinção. Então, quando esses 400 e poucos se aposentarem, nós não vamos ter mais essa carreira. Nós temos o PEAD, que são profissionais cedidos pelo Paraná Educação. Hoje nós devemos ter em torno de 800 pessoas. Nós temos o QPPE, que é um profissional da Secretaria de Administração e que trabalha na Secretaria de Educação também. Devemos ter hoje em torno de 250 pessoas apenas. E os demais são professores. Nós temos mais de 50 mil professores, e são 65 mil cargos, mas porque alguns professores têm 2 cargos, né? E nós temos em torno de 9 mil e poucos QFEB 1 e em torno de
8.500 QFEB 2. Tá? Então, quando essas pessoas chegam na unidade, como é que o gestor escolar vai acolhê-las, vai recebê-las? Quais são as orientações? O que é que ele deve, vamos dizer, repassar para essas pessoas? Então, é isso que os gestores vão ver, né, na unidade 1. E aqui nós formulamos algumas questões para verificar, né, para checar se o gestor escolar ele está no caminho certo. Então, vamos ver a primeira. Bom, então, com base no estudo da unidade 1 e na experiência e vivência do servidor público, reflita e responda as seguintes questões. Então, a primeira questão. Você acredita que a forma como as avaliações de desempenho estão sendo conduzidas em sua unidade contribuem para melhorar o desempenho dos servidores? Justifique. Então, aqui vocês vejam que essa pergunta vai exigir que o gestor coloque a opinião dele. Ele acredita nisso? Quer dizer, ele está lá, ele sabe como a avaliação de desempenho está sendo conduzida e ele está tendo resultados com isso, então ele vai falar o que ele acha, o que está acontecendo lá, e ele vai justificar se está dando certo, se não está dando certo, por que não está dando certo. Muito bem, vocês, tutores, vão ler isso. Vai ter a segunda questão. Ele vai ter que descrever os problemas relacionados à avaliação de desempenho da instituição e as estratégias que podem ser adotadas. Então, veja que na primeira questão, ele vai descrever do ponto de vista dele o que está acontecendo. Nessa segunda, já vai estar sendo proposto para ele que ele aponte o que pode ser feito ante os problemas que ele provavelmente relatou. Então, que podem ser adotados para tornar o processo de avaliação um aliado na melhoria da atuação de professores e funcionários. E a terceira questão, que sugestões você daria para melhorar o processo de avaliação de desempenho da CED? Então, já saindo da unidade dele, aqui ele precisaria falar da avaliação de desempenho como um todo, incluindo a avaliação dele mesmo. Bem, quais são, então, o que nós, vamos assim, esperamos que o gestor escolar fale nesses 3 relatos? Ele vai dar a opinião dele e vocês, tutores, vão ler. E com base e apoiados no conteúdo da unidade 1, nós entendemos que deve ser feito, que nós devemos, vamos dizer, dar a eles dicas, subsídios, sugestões, com base no seguinte: como que o processo de avaliação de desempenho deve ser conduzido? Então, primeira coisa que é fundamental que o gestor faça, ele promova encontros para conhecer e discutir a legislação e defina as metas da unidade dele juntamente com as pessoas. Primeira coisa. Então, o que acontece? Hoje, se a gente perguntar, pergunte para você mesmo, você conhece a legislação sobre avaliação de desempenho? É uma pergunta. Então, provavelmente, o gestor ele pode conhecer uma ou outra, mas, de maneira geral, é muito importante que ele tenha conhecimento da Lei 6174, que são aqueles artigos que falam direitos, deveres, obrigações, proibições, da Lei 103, que fala da avaliação de desempenho em si, como que ela se processa, a periodicidade dela, a Lei 120, a 103 fala do professor, a Lei 123, que fala do QFEB, da mesma maneira, como é que se dá a avaliação de desempenho, periodicidade, etc. O verso do formulário de avaliação, ele tem ali uma orientação, inclusive este ano, na última, ela teve algumas modificações, alguns ajustes, mas um documento que eu entendo que ajuda demais, e às vezes a gente não se dá conta, nem às vezes o próprio gestor, é o regimento escolar. Por quê? Porque, como a gente falou, é importante que ele realize encontros para conhecer a legislação. Só que o regimento escolar, que também foi construído na escola, no início dos anos, enfim, pela equipe toda, ele tem ali um acordo feito pela equipe. Aquela equipe que está lá com ele, pelo menos a maioria, é que, vamos dizer assim, que escreveu, que montou esse regimento escolar. Então, quando a pessoa participa da criação de um documento, de um acordo, o compromisso dela é muito maior. Então, o uso do regimento escolar, nesse momento, nesses primeiros encontros, é muito importante, eu acho que vai ajudar muito o gestor. Então, essa é uma dica que vocês podem dar para eles. Depois, na sequência dos, vamos dizer, tivemos lá o primeiro encontro no início do ano, combinamos, conversamos,
Porque, gente, aquilo que não adianta a gente chegar num certo momento do ano e falar, olha, aquele professor não tem mais jeito, aquele funcionário não tem como, não tem o que fazer. A gente recebe no RH muitos casos assim. Então a gente pergunta, você fez um encontro de início do ano? Você fez um acordo de trabalho? Não, não foi feito. Tem uma ata disso? Não tem. Então, isso é fundamental. Então, se o diretor, no relato das 3 questões que ele fez, ele não escreveu sobre isso, vocês, tutores, têm que orientá-lo a fazer isso. É fundamental. Depois de feito o primeiro encontro, no início do ano, tem que ser feito o acompanhamento. Então, assim que o gestor perceber algum deslize, excesso de faltas, atrasos, enfim, até procedimentos em sala de aula pelo professor, seja o que for. É bem importante que o professor seja chamado, que o funcionário seja chamado, que a equipe pedagógica e diretiva da escola seja reunida e sejam feitos acompanhamentos. Lá no primeiro encontro, no início do ano, inclusive, o gestor pode combinar isso. Combinar, fazer um cronograma, um calendário. Olha, vamos nos reunir, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada bimestre, ou uma vez no começo do ano, uma vez no meio do semestre, uma vez no final do semestre. Enfim, o grupo que está lá é que vai fazer, que vai combinar isso, que vai fazer esse acordo. E cumprir o acordo. E não ter medo de falar. É melhor você superar, é melhor que o gestor e que a equipe diretiva, a equipe pedagógica, enfim, aqueles que estão naquele momento, tragam à tona os problemas e conversem sobre os problemas, do que chegar lá no fundo e ter um problema que já não tem mais solução, ou que eles acham que não tem mais solução. Então, o acompanhamento é fundamental, orientações, feedbacks, sempre lembrando, né, que a gente fala a palavra feedback, então o feedback ele não necessariamente é apontamento de uma falha, mas é apontamento de algo que está sendo bem feito, que está sendo produzido, que está dando certo. Né? De repente, o pessoal vai, vamos para uma sessão de feedback e só vai sair coisa boa nessa reunião. E, finalmente, né, o gestor escolar, ele deve demonstrar que ele percebe a necessidade de uma avaliação criteriosa e transparente para que o servidor possa detectar as suas dificuldades e buscar mecanismos de superá-las. Se vocês perceberem no relato dos gestores que eles não têm claro esse processo, então é a hora de vocês levantarem a questão e orientarem. Gorete? De interferir, né? De interferir, exatamente. Né? É o papel mesmo de vocês, dos tutores. Estamos indo bem até aqui? Estamos indo bem? As meninas que estão participando da DPTE, é isso? Alguma pergunta? Vocês têm aí alguma pergunta, gente? Gorete, tem alguém aí alguma pergunta? Não? Então, tá. Ótimo. Parabéns. Estamos prontos. Vamos para a próxima unidade. Gente, eu só queria... Aqui eu citei a Lei 6174, né? Eu acho bem importante que vocês anotem aí os artigos da 6174, que fala dos direitos, deveres, obrigações e proibições, que são o 128, 279... Nós temos também a Lei 07, que eu não citei aqui, nos artigos 54, 82, da Lei 108 do PSS, também não falei, artigos 10 e artigo 12, que falam dos direitos e dos deveres. Bem, então acho que passamos para o próximo, e depois também vocês vão ter oportunidade, né? Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, é só vocês vão repassar para a equipe que cuida, vai repassar para a gente, e nós respondemos lá com o maior prazer e carinho para vocês. Bom, vamos então agora para a unidade 2. A unidade 2, ela trata o conteúdo dela sobre o suprimento escolar, registro de dados, que é o registro de dados e distribuição de aulas e funções. Gente, não sei se todos vocês sabem como nasce esse suprimento escolar, independente de ser feito no sistema SAI ou no sistema RH-CED, como é que ele nasce? Nasce assim. Todo começo de ano, os alunos nós temos um calendário, e esse calendário é o calendário onde, tipo assim, tem a data limite para as matrículas. Então, os alunos fazem as matrículas. Se essa etapa não estiver bem, estiver atrasada e o pessoal não se matriculou, todo o processo posterior vai ser falho. Por quê? O professor
vai ter a vaga dele aberta na escola, nesta escola, ou naquela ou na outra. O profissional, QFEB, agente 1 e 2, vão ter as vagas abertas na escola com base nas matrículas. Então, funciona assim. Os alunos fazem a matrícula, essas matrículas são processadas, e se tiver só matrícula de manhã, à tarde, à noite, enfim, é feito um processamento e gerado um número de turmas e um número de turnos para cada unidade escolar. E esse número de turmas, com base na matriz curricular das turmas, é que é gerada a demanda, que a gente chama, que seria assim, o local onde a gente registra o professor lá. Então, tem lá o professor de português, história, ciência, geografia. Então, esses professores, eles vão ter a vaga deles, a aula deles aberta naquela turma, e vai ter mais aulas ou menos aulas de acordo com o número de matrículas, porque vai ter mais turmas ou menos turmas. Então, a matrícula é o carro-chefe. Feita a matrícula, é feito o processamento, definido o número de turmas e o número de turnos. E aí é gerado o que nós chamamos de porte escolar. Então, existe o porte, ele é dividido em duas partes, vamos dizer. A parte que abre as vagas para diretor, vice-diretor, pedagogo, secretário, técnico administrativo, pessoal de limpeza, inspetor de aluno, merendeira. Esse é o porte escolar. E depois nós temos a parte da abertura de demanda para os professores de acordo com a matriz curricular. Bem, o que é o suprimento, então? O suprimento é a amarração. Eu digo que a amarração é o registro do RG do profissional naquela vaga, naquele turno. É isso que é o suprimento. Então, antes era feito no SAI, agora vai ser feito no RH-CED. Qual é o objetivo dessa unidade, então, gente? É passar tudo isso para os diretores. Porque os gestores compreendam como isso acontece e a gravidade de quando isso não é bem conduzido. Tá bom? Vamos lá para a primeira atividade, então, para que eles desenvolvam. Então, com base no estudo da unidade 2 e na sua experiência e vivência como servidor, reflita e discorra sobre as seguintes situações. A sua instituição contratou um professor PSS para atuar de maio a dezembro. Era um período que alguém saiu em licença e o professor foi contratado. No dia 2 de junho, ele desiste das aulas porque vai assumir emprego novo em outro município. Qual a providência a ser tomada para evitar que ele receba pagamento indevido? Bom, aqui é importante eu falar para vocês o seguinte. A folha de pagamento, como ocorre durante o mês, o suprimento e a folha de pagamento. O suprimento, ele pode ser feito durante todo o tempo. O sistema está lá, tem às vezes 1 ou 2 dias que o sistema fecha, mas pode ser feito todo o tempo. Até porque tem o pessoal que sai em licença, chega o profissional novo, a gente tem que fazer o suprimento para substituições e assim por diante. Mas no mês, funciona mais ou menos assim. Todo dia 5, em torno do dia 5, fecha a folha de pagamento do mês. Então, por exemplo, que dia é hoje? 29, certo? A folha de pagamento mês de setembro, às vezes alguém chegou para nós há 2, 3, 4 dias atrás e falou, nossa, eu esqueci de fazer o suprimento de tal pessoa. Dá tempo ainda para fazer até 30 de setembro para ele receber na folha de setembro? Não dá. Por que não dá? Porque o suprimento e o processamento da folha do mês de setembro já fechou dia 4 de setembro. O processamento de outubro agora, nós estamos em pleno suprimento. Nós estamos fazendo, todas as escolas estão vivendo essa realidade hoje. O diretor que vai fazer esse curso está vivendo o que eu vou falar para vocês hoje. A maior dificuldade porque eles estão em treinamento no RH-7. Então, nós estamos lá, assim, com centenas de dificuldades e de questionamentos dos diretores e dos núcleos, porque nós estamos exatamente terminando a folha do mês de outubro. E aí, quando essa questão... Então, é isso. 5 de setembro fecha a folha do mês. O que nós fazemos após 5? Fechou a folha do mês. O que nós vamos fazer após o dia 5? Aí é feito... A folha é processada pela Secretaria de Administração, vai para a Secretaria da Fazenda, para fazer a projeção financeira, para mandar o dinheiro para o banco, para quando sair o nosso pagamento no dia 30 de setembro, o dinheiro já esteja lá.
Tudo isso daí, aí é feita o processamento da folha, eles dão um prazo de 2 dias para a gente conferir, nós fazemos uma conferência grande, enfim, então nós ficamos esses outros 25 dias trabalhando na folha para que ela saia o mais correta possível. Então, colocou os eventos de setembro até dia 5, perfeito, não colocou, vai ficar para outubro. Tá? Então, por exemplo, a folha do mês de outubro agora vai fechar dia 2. Então, nós estamos extremamente atarefados, porque dia 2 é muito cedo. E por que dia 2? Porque acontece que nós temos agora um prazo, normalmente no final do ano nós temos um prazo muito curto, porque a folha de dezembro ela fecha em novembro. Em novembro, em torno do dia 25 de novembro, já fechou dezembro. A folha de novembro fecha provavelmente dia 1 ou 2 de novembro ela vai fechar, que é o que normalmente acontece. Então, quando falar, mas ainda não terminou o mês, sim, mas é normalmente um mês antes aquela folha já está fechada. Aí, vamos para a nossa pergunta. No dia 2 de junho, ele desistiu das aulas, porque vai assumir emprego novo em outro município. Qual a providência? Correção suprimento, cancelamento do suprimento imediatamente. Por quê? Porque a folha, ela vai fechar dia 3 ou dia 4 ou dia 5 no máximo. Então, se nós não cancelarmos, sabe o que vai acontecer? O PSS vai receber aquele mês inteirinho. E aí, ele só devolve o dinheiro por meio de GRPR, que é a guia de devolução do dinheiro, e aí esse dinheiro vai para o Estado. O trabalho que todos nós, que os núcleos têm, que os diretores têm, buscando essa pessoa que já não está mais aqui, que já está em outro município, que recebeu 2, 3 mil reais para devolver esse dinheiro é muito grande. Por isso a importância da atuação do diretor. Ele fique atento a isso. Quer dizer, ele tem que ter noção de que, né, assim, tem que ter isso com segurança. Se eu não cancelar, alguém vai receber um dinheiro indevido. Então, isso daí, ele vai saber com todas as letras, o diretor escolar? Eu acredito que não, mas vocês vão estar lá para garantir isso. Quer dizer, dependendo do que ele responder, vocês vão estar lá para interferir e passar para eles as orientações. Helena, oi. Só lembrando, assim, ouvindo a tua fala, talvez para o tutor, para a gente que está na RH, fica claro, mas para o tutor que não tem essa vivência da RH, que você falou ali a folha, dia 5, dia 1º, então todo mês é definido uma data de fechamento. Às vezes é dia 1º, às vezes é dia 2, às vezes dia 3, tem um cronograma da folha que nós recebemos da Secretaria da Administração e baseado nesse cronograma é fechada a folha de pagamento. Então, no máximo dia 5. Via de regra, né? Via de regra é isso. Não, perfeito, Gorete, é isso mesmo. Acontece que, como no mês, eles precisam de uma quantidade determinada de dias úteis. Então, por exemplo, se no começo do mês tem feriado, se tem sábado, se tem domingo, isso tudo interfere. Então, é verdade, todo mês eles mandam um cronograma e a gente tem que seguir aquele cronograma. Então, gente, aqui nessa tela, né, tem exatamente o que eu acabei de falar para vocês. O cursista ele deve responder que o suprimento precisa ser cancelado antes do congelamento do sistema SAI RH-CED. O congelamento é o fechamento do sistema para novos registros e ocorre na primeira semana do mês de pagamento. Congelamento é quando assim, tudo parou, acabou, não dá para fazer mais nada. Isso aqui é o congelamento. A data do congelamento consta na tela inicial do sistema SAI, e vai constar agora no RH-CED. Assim como o profissional desistiu no dia 2, o cancelamento deve ser imediato para que ele não receba indevidamente o salário de junho. Gente, os diretores, os núcleos e os diretores, né, eles vão seguidamente ouvir falar do sistema SAI. Daí alguém pode perguntar, escuta, mas o sistema SAI ele não virou, não passou agora para o RH-CED? Em termos, sim. Ocorre que o sistema SAI, ele está num computador de grande porte. Ele está porque os dados que tem ali é uma coisa gigantesca. Então, o RH-CED, ele foi um sistema auxiliar criado para que a gente manuseie melhor, para que seja mais rápido. E esse é o RH-CED. Mas todos os dados do RH-CED que nós inserirmos, eles vão para o sistema SAI, que é o computador de grande porte. Lá ele vai ser processado e para a folha de pagamento, que é o sistema Meta 4, que é um outro sistema, ele vai do sistema SAI. Então, o sistema SAI, ele não desapareceu. Ele não foi eliminado. Apenas vamos trabalhar, o nosso trabalho
de suprimento vai ser nesse sistema paralelo, que é o sistema RH-CED, que é um sistema facilitador, tá? Vamos para a segunda questão. Se o professor efetivo assumir aulas extraordinárias no dia 12 do mês corrente, qual seria a data limite para suprimento desse professor para que ele recebesse pagamento ainda no mesmo mês? Eu vou dar 15 segundos para vocês pensarem. Ó, assumiu aulas extraordinárias no dia 12 e ele quer receber o pagamento no mesmo mês. Será que ele vai conseguir? Não, não é possível que o professor receba pelas aulas extraordinárias no mesmo mês. Por quê? Uma vez que o congelamento do sistema SAI-RH-CED se encerra antes do dia 12. Normalmente no dia 5, como eu já falei para vocês. Então, quem pega aulas depois do fechamento, que nem no caso do mês de setembro agora, depois do dia 5, quem pegou depois do dia 5 só vai receber em outubro. Tá bom? Para frente. Agora vamos para a unidade 3. Deixa eu só voltar aqui essa telinha. Alguém quer fazer alguma questão, alguma pergunta, Gorete, alguma sugestão? Pessoal? Só lembrando aqui, ele vai receber no outro mês, mas ele recebe retroativo ao dia 12. Ah, sim, claro. Ele recebe no outro mês, referente ao mês de setembro. Ele recebe com atraso, mas recebe o valor, claro. Uhum. Então, vamos agora para a unidade 3, gente. O que nós temos lá na unidade 3? A unidade 3, ela traz um assunto polêmico, um assunto difícil, um assunto... Eu acho que é o assunto mais difícil para o gestor escolar. Eu acho que é o que ele tem de mais difícil para gerenciar na escola, que é o controle de frequência. Então, os objetivos dessa unidade são entender como é elaborado o orçamento da SED, perceber a importância da participação e responsabilidade dele, gestor, dos recursos disponíveis para o Estado e para a Secretaria de Educação, controlar a frequência dos servidores para que não haja ausência de pagamento e nem descontos indevidos, e ainda esclarecer as dúvidas dos profissionais a respeito dos créditos e descontos de sua folha de pagamento. Enfim, a gente tentou, pretendeu dar a ele todas as informações para que ele saiba as coisas quando os profissionais, as pessoas que trabalham com ele perguntarem. A primeira pergunta proposta nesta etapa agora é: um agente educacional trabalha normalmente no período da manhã, mas tem atraso de mais de 1 hora no retorno do almoço. Seria um atraso regular, né? Como deve ser lançado esse atraso no RMF? O funcionário será penalizado por esse atraso? Muito bem. Eu acho que o gestor, ele não tem dificuldades em lançar faltas e atrasos não justificados, tá? Então, aqui, ele não deveria ter dificuldade, porque a legislação é clara, é simples e é objetiva. Se ele faltou e não justificou, vai ser lançada falta para ele. Se ele se atrasou, depende do tipo de atraso, mas tem a legislação clara. O problema maior dele está nos atrasos e nas faltas justificadas, tá? Isso aí traz um pouquinho de dificuldade, mas aqui nós estamos tratando e essa questão de atraso injustificado. Então, vamos ver como é que é a nossa resposta? Ele se atrasou, vem se atrasando, o gestor, ele não justifica, o gestor tem que tomar uma atitude, senão os atrasos vão continuar. O que ele deve fazer? Bem, como o atraso é de mais de 1 hora, o diretor deverá lançar falta na linha O, de ocorrência, da coluna informação de frequência, conforme o conteúdo da unidade 3. O que está lá na unidade 3? Que o servidor terá desconto integral do dia, conforme o artigo 160 da Lei 6174. Por quê? Porque o atraso dele é de mais de 1 hora. Então, se ele tivesse atrasado 15 minutos, meia hora, 45 minutos, o que o diretor deveria fazer? Se foi injustificado, ele deveria lançar atraso, que daí seria um A, tá? Tá lá bem bonitinho explicado no relatório mensal de frequência. Por quê? Porque até 1 hora, ele perde 1/3 apenas do vencimento do dia. E atraso com mais de 1 hora, ele perde o dia inteiro. Tá bom? Beleza? Correte? A segunda questão sobre esse conteúdo da unidade 3. Um contratado por meio do regime especial, PSS,
apresenta atestado médico de um dia em nome de familiar, justificando a ausência no dia anterior. A falta pode ser justificada por esse documento? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, ocorre que os profissionais efetivos, eles entregam os atestados de até 3 dias, a falta é justificada, mas para o PSS, cuja carreira, vamos dizer, podemos chamar assim, cuja contratação é regida pela Lei 108/2005, lá no artigo 10, está bem claro, o contratado somente pode requerer licença para cuidar da própria saúde. Então, um atestado justificando a falta porque ele acompanhou o familiar não pode ser acolhido. E nós estamos amparados pela lei para ter esse procedimento. Tá bom? Beleza, Gorete? Item, questão 3. Que trabalho você realiza para evitar atrasos ou conscientizar os funcionários sobre a pontualidade? Como você organiza o espaço escolar diante da ausência de professores? Eu acho que aí é uma questão mesmo é uma questão interessante, porque a gente que está fora das escolas, a gente fica imaginando o que o diretor faz quando chega lá no início da manhã e faltou o professor de português da sala tal, o professor de matemática da outra sala e um terceiro professor da outra sala. Como é que faz? Esses alunos estão lá, que tipo de atividade, que tipo de atitude, o que o diretor faz para socorrer esses alunos que estão sem professor? Então, a situação não é fácil, ela é difícil, a gente tem essa ciência. Então, aí seria dele trocar, vamos dizer assim, quais são as atividades que ele faz, ou quais são as providências, né, que ele toma. A gente sabe que não é fácil. E o conteúdo da unidade 3, a gente faz comentários, faz algumas orientações sobre isso. Então, é importante, é um momento de discussão para o diretor. Agora, o que nós podemos também falar para ele? Ele falou, olha, nós temos... Qual é a nossa arma? O que nós temos para oferecer para esse diretor, para ajudá-lo? Avaliação de desempenho. Fazer reuniões, fazer acordo, mostrar a responsabilidade de cada um. Colocar, por exemplo, às vezes o filho do próprio professor está ali. Às vezes o próprio filho dele está lá, dentro de uma sala de aula sem professor. 1, 2, 3 seguidas vezes. A gente recebe ali casos, assim, de atrasos de professor, assim, inúmeras vezes. Então, se esse atraso, se essa falta, se essa ausência, ela não é justificada, como eu falei para vocês, para o profissional, para o funcionário é lançar a falta no dia ou lançar o atraso, e se for até 1 hora é lançar atraso, se for mais de 1 hora é lançar falta. E para o professor, agora, nós temos uma opção ótima, que inclusive estava na lei, o sistema não permitia, agora ele permite lançar falta por aula. Então, o professor à noite, ele tem um outro trabalho, sai atrasado, chega sempre atrasado à noite. O diretor acabava ficando sem muita saída, porque o professor chegava atrasado, faltava na primeira aula, mas ele dava as outras 3. Como que o diretor ia lançar falta no dia para ele, se o professor estava lá? Agora ele vai poder lançar falta naquela aula. Então, eu acho que isso é uma coisa que precisava ser feito e já pode ser feito, já está no sistema. Então, a gente está bem contente com isso. Algum comentário sobre essa questão, Gorete? Não? Tranquilo? Então, vamos para frente. Depois, como eu falei, né, gente, se vocês tiverem questões, fala, poxa, a Helena não falou isso ou aquilo, então daí vocês mandam para a gente, nós clareamos para vocês lá. Ou façam a pergunta agora aqui, para a Gorete aqui, e a gente já responde. Até eu fiz um texto aqui com essa resposta, né? A forma mais eficiente para que os profissionais se conscientizem sobre a importância do cumprimento do horário é realizar as reuniões em grupo, debater o papel de cada um no ambiente escolar. Gente, as conversas, as reuniões, os acordos, eles, como que eu posso dizer assim, eles, não seria fidelizam a palavra, mas eles comprometem as pessoas. Então, quando eu faço alguma coisa, ninguém me fala nada, nem me orienta, ficou por isso mesmo, mas não. Se o diretor fizer as reuniões, conversar com as pessoas, olhar nos olhos, isso compromete. Então, quanto mais fizer isso, melhor vai ser a atuação dos profissionais. Então, nessa tecla que eu acho que vocês têm que bater bastante para a orientação dos gestores. Nesse momento, podem ser levantadas as dificuldades, né, nessas reuniões, pontuando exatamente onde está o principal ou os principais problemas e depois discutir as formas de solução. Propor nessas reuniões para os próprios diretores, para os próprios professores,
para os próprios profissionais. O que eu faço? Por exemplo, a merendeira não veio, não avisou, se atrasa direto, o lanche dos alunos é sempre atrasado. O que eles próprios, essa própria merendeira, o que ela mesma pode propor de solução? Então, puxar o pessoal, reunir o pessoal, pedir essa sugestão, para eles verem que não é fácil também o papel do diretor. Então, se ele depois precisar tomar uma atitude mais, assim, radical, mais séria, né? Enfim, as pessoas vão entender. Falam, não, ele colocou para discussão. Estava ali, nós podíamos ter feito sugestões e não fizemos, ou deu certo, enfim. Então, nessa linha é o que a gente pensa que vocês têm que ajudar o gestor. E por fim, ali, né? Ó, assim, cada profissional presente poderá refletir sobre o seu papel e sua importância no processo como um todo. O compromisso assumido junto ao grupo ajuda muito para que os profissionais atuem com mais responsabilidade. É como conosco, né? Nos nossos locais de trabalho, eu acho que funciona assim também. E agora vamos para a unidade 4, a movimentação e benefícios. Então, como eu falei para vocês no início, né? A movimentação, ela fala da remoção, das ordens de serviço, da disponibilidade dos profissionais para outras unidades, da permuta entre profissionais, por exemplo, de estados diferentes. E na concessão de benefícios, nós temos lá a questão da aposentadoria, licenças médicas, licença especial, licença remuneratória, licença sem vencimentos, né? Esses são os temas. Então, os objetivos são orientar os servidores da instituição de ensino, em que o diretor atua, né? Sobre as possibilidades de movimentação para local mais adequado às necessidades da pessoa e de acordo com o interesse da mantenedora também. Às vezes, o diretor, ele tem um profissional, sei lá, da secretaria, enfim, quer trocar de lugar, então as pessoas têm muito interesse, o diretor pode até ser, assim, querer atender, mas às vezes não é possível. Então, que ele tenha, assim, argumentos para fazer essa negociação e para também não desfalcar a unidade dele, né? Qual seria, então, a primeira tarefinha, né, para o gestor, né, sobre esses assuntos? Com base nos conhecimentos adquiridos na unidade 4, reflita e responda as seguintes questões. Quando o servidor protocola o pedido de aposentadoria por tempo de serviço e pedido de licença remuneratória na mesma data, ele pode deixar de comparecer ao trabalho a partir da data do protocolo? Não, ele não pode. Na verdade, o servidor somente poderá solicitar licença remuneratória para fins de aposentadoria depois de transcorridos 60 dias a partir da data da entrada do protocolo de aposentadoria na Paraná Previdência. Até segunda-feira agora, gente, era 30 dias. Então, essa lei que está anotada aí para vocês, ó, 19.130, ela é de segunda-feira, 25 de setembro. Então, até então, nós podíamos, né, protocolar o nosso pedido de aposentadoria, a gente continuava trabalhando. Quando esse pedido entrava na Paraná Previdência e demorava mais que 30 dias, a licença remuneratória poderia ser solicitada. Agora não. Ele tem que estar lá 60 dias para que a pessoa tenha direito a sair em licença remuneratória. Lembrando, né, que para a licença remuneratória a gente tem todas as perdas relacionadas ali no material. Pode falar. Vale lembrar que no material preparado para o diretor consta a data 30 dias, né? Mas como a lei é bom que os tutores... Ótimo, né? Muito bem. Uhum. Eu não sei até se na DPTS precisaria colocar alguma questão, modificar o material, porque mudou, a lei foi publicada agora na segunda-feira. Então, eu não sei se... né? Uhum, beleza. Então, depois a gente vê como corrigir o material inclusive, nós teríamos que falar sobre essa lei e também falar sobre o sistema SAI, né? Porque no material vai estar disponível lá para o diretor um anexo, está no anexo, mas um anexo com todas as telas do sistema SAI e que, na verdade, hoje esse material com certeza vai ser substituído depois pelas telas do RH7. Passamos para a seguinte. Com relação à contagem de tempo, quais os documentos válidos para comprovação de tempo de serviço? Eu queria comentar com vocês aqui, gente, uma questão, acho importante, antes de irmos para a resposta dessa daqui. Quais são, no Brasil, em qualquer instituição, seja ela na Secretaria de Educação, seja qualquer Secretaria do Estado, seja numa prefeitura, seja um órgão federal, seja uma empresa particular,
Quais são os documentos válidos para contagem de tempo para fins de aposentadoria? São carteira de trabalho para entidades privadas. Tá? Então, eu dei aula na escola particular, carteira de trabalho. Não existe outro documento que não seja carteira de trabalho. E para órgãos públicos? Prefeituras, estados e federação. É a certidão de tempo de serviço. Não é outro documento. E ainda nós temos o contrato de trabalho. Por exemplo, o PSS. Ele tem o contrato de trabalho. E o contrato de trabalho dá direito a ele de ser recolhido o INSS. Então, ele vai ter... Então, nós todos, os brasileiros, eles têm o recolhimento para aposentadoria para o INSS quando ele tem registro em carteira de trabalho, quando ele tem contrato de trabalho, e para previdência estadual, municipal, federal, quando ele tem a certidão de tempo de serviço. Então, a resposta aqui vai aqui. Para nós, CED, o único documento válido é a certidão de tempo de contribuição emitida pelo INSS, prefeituras, estados e órgãos federais. Tá bom? Lembrando, né, que nós temos também o profissional PSS conosco, mas a aposentadoria dele não é pelo Estado. A aposentadoria dele vai ser depois pelo INSS, conforme está na Lei 108. Que o vínculo dele é com o regime geral da Previdência Social. Tá bom? Às vezes as pessoas acham que elas trazem uma declaração, eu trabalhei lá, nada disso tem validade. O profissional da Secretaria de Educação, efetivo, ele pode sim ter trabalhado, por exemplo, numa escola particular, ter uma carteira de trabalho e trazer para o Estado esse tempo de serviço. Aí ele vai com a carteira de trabalho dele lá no INSS, e o INSS é que vai dar essa certidão, que vai ser trazida pelo Estado, e o tempo dele vai ser incorporado ao tempo que ele já tem no Estado. Por fim, aqui temos a terceira pergunta dessa unidade 4. O servidor Shazam teve a resolução de sua aposentadoria publicada no Diário Oficial do dia 15 de março. A escola tentou fazer o suprimento do novo profissional, porque ele saiu a aposentadoria, e a escola foi suprir e não conseguiu suprir no lugar dele. O que a escola fez? A escola cancelou o suprimento do aposentado, a partir do dia 15, e fez o suprimento do novo profissional. Esse procedimento está correto? Justifique. Toda essa explicação está ali no conteúdo. Mas sabe o que aconteceu quando o diretor fez isso? O Shazam não recebeu o pagamento no mês seguinte. Por que o Shazam não recebeu? Porque a Paraná Previdência, ela só inclui a aposentadoria dele no mês seguinte. Então, nós, SED, temos que manter o suprimento dele até que a Paraná Previdência, porque quem vai fazer o cancelamento é a Paraná Previdência, não somos nós. E aí, quando cancela, ele cai o suprimento e aí a escola vai poder fazer o suprimento. Então, exato. Então, o procedimento adotado não está correto. A escola não deve cancelar o suprimento, porque assim o servidor receberá apenas os dias em que ainda... porque assim o servidor receberá apenas os dias em que ainda estava trabalhando, só até o dia 15, porque ele estava suprido. Como o suprimento foi cancelado a partir de 15, aquele resto de mês ele não recebe. E deve aguardar o encerramento do emprego, que é efetuado pela SEAP, eu falei Paraná Previdência, né? Mas pela SEAP, para o mês seguinte. Somente após o encerramento do emprego pela SEAP e consequente inclusão do profissional aposentado na folha de pagamento da Paraná Previdência, é que o novo profissional poderá ser suprido no SAI RHCED, sendo que o pagamento ocorrerá apenas para a folha do mês seguinte. Então, é esse o procedimento que o diretor deve fazer. E agora, gente, chegamos ao final. Vocês vão ter lá o espaço do tutor, né, dos fóruns permanentes, ali temos um fórum de dúvidas, e a gente está lá à disposição de vocês para receber as dúvidas, para clarear. Se vocês tiverem alguma questão agora ainda, temos ainda uns minutinhos, não tem nada, Gorete? Não? Muito bem. Gente,
Eu acho que era isso. Gorete, você tem algo a acrescentar? Não, acho que Não? ficou bem É claro. isso? Tranquilos? Pessoal da TPTE, alguma pergunta, alguma coisa? Nada? Tudo bem? Bom, então, assim, né, nós encerramos, agradecemos a presença de vocês, espero que a fala tenha sido clara, para que vocês, assim, fiquem bem preparados, né, para auxiliar os gestores, e estamos à disposição de vocês, tá? Um tchau para vocês do RH, da CED, em nome da nossa chefe Grazi Andriola, meu nome também, né, Helena Goretti, e todo o pessoal do RH, tá? Um bom dia para vocês.